A gente vai começar a aula 5 e 6 hoje, que é sobre equações trigonométricas. O que eu preciso? Eu acho ela bem fácil, bem mais fácil do que o começo do conteúdo, né? Porque o começo do conteúdo a gente introduz muitas coisas que vocês às vezes sabem pouco ou têm certa dificuldade e tal. Então, quem sabe o começo do conteúdo, essa aula agora fica bem tranquila, bem fácil mesmo, tá? Então, eu espero começar e terminar ela hoje, né? Às vezes eu não vou correr, porque eu sei que vocês têm um pouco mais de dificuldade. Então, pode ir me parando, perguntando. Mas, peraí, tem mais um. E quando vocês caem, eu tenho que liberar de novo, é isso? Sim. Sim. Isso. Ah, que delícia, tá bom. Então, como eu não vou ficar olhando, vocês me avisam, tá? Professora, coitado, tá lá fora. Tá. E então vocês. Ela é bem tranquila a aula hoje, tá? Mas vocês podem ir me parando sem problema nenhum, tá bom? E aí vocês vão perguntando, o que eu quero é que vocês entendam a matéria. Peraí, deixa eu só abrir minha tela aqui. Vamos lá. Então, eu vou lá para a lousa. Vocês conseguem ver a lousa no bate-papo? Luísa Lazzarini aqui, peraí. Página 356, gente. Alguém me ajudou aí. As minhas páginas, elas não são iguais às de vocês, então... Ah, nesse caso é. Página 356, essa aulinha aqui, ó. Tá? Vamos lá. Eu vou lá para a lousa. Todo mundo sabe fixar a tela, né? O Alvânio já vem ensinando vocês. Qualquer coisa, se eu compartilhar a tela e não voltar, vocês manda ver aí, tá? Vamos lá. Tá boa a lousa lá? Tá, pronto. Sim. Vamos lá. Qual que é a ideia de equação, né? Então, vamos esquecer que é uma equação trigonométrica. Vamos pensar na ideia de equação. Equações trigonométricas. Quando a gente tem uma equação, vocês estão acostumados com a equação de primeiro e segundo grau. Quando vocês têm uma equação, a ideia toda da equação é vocês acharem o valor de x, certo? Com a equação trigonométrica, a gente continua do mesmo jeito. A gente quer encontrar o valor de x, tá? Só que eu vou ter uma função trigonométrica que vai gerar aquela equação. Então, por exemplo, tá? Eu vou começar com esse exemplo e ele é o exercício 1 da lista de vocês, só que eu vou dar uma aprimorada no exercício 1A, tá? Da lista aí da aula mesmo, da aula 5 e 6. Mas eu vou dar uma aprimorada nele, porque ele é bem basiquinho e eu quero ele um pouco mais power. Então, esse é o exercício 1A. Ele fala assim, ó, seno de x igual a meio. Tudo bem? E eu quero achar o valor de x. Quando eu falo seno de x igual a meio, o enunciado pode me pedir duas coisas diferentes. Ele pode me pedir isso no intervalo de 0 a 2π. Ele pode restringir esse intervalo, tá bom? Mas vamos trabalhar de uma maneira genérica de 0 a 2π, que é a primeira volta do ciclo trigonométrico. Ou ele pode pedir no intervalo dos números reais. No caso do exercício 1A de vocês, ou do exercício 1 inteiro, ele pede nesse intervalo de 0 a 2π. Tá? Vocês vão ver que é a mesma coisa praticamente. Né? Esse ou esse. Eu tenho que fazer todo o pensamento, quando eu quero responder ao segundo caso, tá? Eu tenho que fazer todo o pensamento do primeiro para eu conseguir responder o segundo. Tá? Então, na verdade, o segundo é só um up do primeiro. É só um algo a mais do primeiro. Ele não tem muita dificuldade. Tá bom? É só o jeito da gente escrever. Pode falar. A Larissa caiu para colocar ela. Ah, é verdade. Aqui. Pronto. Acho que entrou. Então, olha só.
Então, esse segundo é um up do primeiro, é um algo a mais em relação ao primeiro, tá? Então, assim, o que vai mudar é só o jeito da gente escrever a resposta, tá? Que é o que vocês precisam entender o que acontece. Tudo bem com essas duas maneiras? Vamos lá. Então, eu vou fazer primeiro o primeiro caso, depois a gente vai para o segundo caso. Isso caiu. Já subi. Eles estão revisando. Ah, estão revisando. Eu tenho avisos de todos os lados, gente. Peraí, ó, tem mais um aqui. Johan. Tá. Cadê? Bom dia, viu? Já que eu não vou ver vocês sábado, bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa aula. Pode atrapalhar a aula, Vânio. Foi Pois embora, é. foi embora. Tava aqui todo num pensamento. Então tá. Então eu vou fazer só o primeiro caso, tá bom? Não vou tirar foto dessa louça porque ela é bem comigo. Então vamos lá. O que a gente vai pensar para resolver uma equação trigonométrica? A gente vai pensar no círculo trigonométrico, tá? Então ela pode vir feia, essa equação, e a gente vai sempre tentar deixar ela nesse formato. Seno, cosseno, tangente de x igual a alguma coisa, tá? Então, primeiro é a gente estruturar a equação dessa forma. Depois que ela estiver dessa forma aqui, então, como assim, professora? Poderia ser que viesse isso escrito, de vez em vez escrito assim, ó, seno de x igual a meio, ele falasse assim, ó, 2 seno de x igual a 1. O que você vai fazer com o 2 que está multiplicando o seno de x? Você passa ele dividindo. Então, o primeiro passo é estruturar a equação. Deixar ela com essa carinha aqui, tá bom? Então, deixei ela com essa carinha. Seno de x igual a alguma coisa, cosseno de x igual a alguma coisa, tangente de x igual a alguma coisa. Aí a gente vai para o círculo trigonométrico. Olha só. Professora, eu sempre tenho que desenhar o ciclo trigonométrico? Sempre tem que desenhar o ciclo trigonométrico, tá? Lembrando da ideia de que eu não gosto que vocês decorem, que não é legal a gente decorar porque a gente esquece no meio do caminho, né? Então, pensando que vocês são pessoas que não decoraram o ciclo trigonométrico, né? Não ficam lá, não sei o que, não sei o que lá, a gente desenha ele. Não precisa ser um desenho lindo, maravilhoso, tá? Desenha, coloca aqui quem é o eixo do cosseno e do seno, e aí a gente vai pensar. Seno de x igual a meio. No eixo do seno, porque eu tô falando da função seno, eu quero quem dá meio. Quem que dá meio no seno? 30, 45 ou 60? 30. 30. Se é o 30, eu vou escrever 30, tá? Tá errado escrever 30. Por que tá errado escrever 30? Porque se você olhar lá no enunciado, ele pediu x de 0 a 2π. Então ele tá te indicando que ele quer todas as respostas em radianos, ele não quer em graus. Se ele escrevesse de 0 a 360 graus, então você colocaria 30 graus ali, tá? Eu vou deixar o 30, mas o que a gente quer é o π sobre 6, que é 30 graus. Escrever aqui do lado, ó. Tá? Então eu sei que o seno que dá meio é o 30 graus. É só o 30 graus, e aí tá a importância da gente desenhar o ciclo trigonométrico, tá? Se eu não desenho o ciclo trigonométrico, na minha cabeça só vem aquela tabelinha lá, que aquela a gente tem que decorar. O seno que dá meio é o 30, π sobre 6. E aí eu perdi uma resposta. Por que eu perdi uma resposta? Porque além do seno que dá meio ser o π sobre 6, tem esse cara aqui, ó, que tá desse lado, que também tem a resposta do seno dele como meio, certo? Então, quem é esse daqui? Pensando no π sobre 6, ó, esse cara aqui é o π, né? É π menos π sobre 6, que vai ser 5π sobre 6. Tudo bem? Então, no intervalo de 0 a 2π, os dois números que me resultam em seno meio, né, a minha solução seria π sobre 6 e 5π sobre 6. Tudo bem? É bem tranquilo. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho lá a minha equaçãozinha, seno de x igual a tararã. Ok. Depois que eu tenho essa equaçãozinha, eu vou no ciclo trigonométrico, acho quem dá aquele resultado. Achei quem dá aquele resultado, eu coloco os valores que me devolveram aquilo.
tá? Poderia ser que aparecesse aqui seno de x igual a mais ou menos meio? Poderia. Então, quem dá meio está aqui em cima. E quem dá menos meio? São os mesmos pontos que esses, só que aqui no quadrante de baixo. E aí eu vou para o quadrante de baixo a partir do π sobre 6 e acho esses dois pontos. Tá? Ok? Tá bom. E como é que a gente faz a resposta do segundo? E qual que é o problema do segundo? Peraí que deixa eu só mais... Qual que é o problema do segundo? Tem mais gente querendo entrar. Oi? Tem mais gente querendo entrar. É verdade. Aqui, ó. Isso, eles estão caindo. A Larissa... não, é outra Larissa. Isso. Bom dia pro povo atrasado. Não é povo atrasado, porque... não, tem 30 agora. Olha só. Então, qual que é a problema, a questão da segunda parte, né? Do up da questão. Então, a resposta do 1A é essa. Agora, se o exercício não me pedisse de 0 a 2π, se ele não me desse um intervalo, ele quer todas as respostas que o seno é meio. Que todas as respostas, professora, só tem essas duas. Não tem só essas duas. Lembra que o meu ciclo trigonométrico, eu posso dar voltas infinitas nele. Também posso andar ao contrário nele. Então, a ideia é que a gente escreva todas as voltas. É lógico, se elas são infinitas, não dá para a gente escrever uma por uma. Então, a gente tem que ter um outro jeito de escrever essa volta. Então, olha só. Eu quero primeiro escrever esse cara aqui, ó, π sobre 6. Se eu escrever o π sobre 6, concorda que a próxima resposta, que vai ser esse ponto, é eu dar uma volta completa e voltar aqui? E eu dar outra volta completa e voltar aqui, e eu dar outra volta completa e voltar aqui, e assim por diante. Então, a gente escreve essa resposta, eu vou escrever só do π sobre 6 primeiro, tá bom? A gente escreve essa resposta dessa forma, ó. π sobre 6 mais 2π. O 2π não é a volta completa? Então, ó, eu estava no π sobre 6, eu dei uma volta completa. Eu dei uma. E se eu der duas? E se eu der 3? E se eu der 4? E se eu der 5? E assim vai. Então, a gente escreve 2π vezes k. Esse k, ele é um número inteiro, que indica quantas voltas eu vou dar. Então, pode ser 0, que aí seria só o π sobre 6. Pode ser uma, que é o π sobre 6 mais uma volta completa. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser quantas eu quiser. E, inclusive, pode ser a volta ao contrário, que é quando eu uso o k negativo. Então, se eu usar o k menos 1, significa que eu estava aqui e eu, de vez de rodar para cá, eu rodei para lá, ó. Menos uma volta. Isso significa que eu rodei no sentido contrário, tá? Mas continua sendo aquele mesmo ponto. Tudo bem? Deu para entender essa resposta? Tá. Então, se eu escrevi o π sobre 6 desse jeito, eu consigo escrever o 5π sobre 6 do mesmo jeito. Então, eu vou escrever 5π sobre 6 mais 2πk. Vocês vão ver que no livro, na apostila, não aparece 2πk a resposta, aparece 2kπ. É só por um jeito de falar que fica estranho, vocês já devem ter percebido, né? 2πk fica uma palavrinha feia. Então, eles escrevem 2kπ. Tá bom? Alguns lugares colocam 2HP, até para tirar a impressão do K, sei lá. Né? Mas a ideia é a gente entender que isso é 2π vezes a quantidade de volta. Eu gosto de escrever 2π vezes K, porque aí fica claro o que é, entendeu? Então, eu dou 2π é uma volta e o K é a quantidade de voltas. Tá bom. E como é que a gente escreve a solução? Então, ó, o π sobre 6 mais 2kπ, o 5π sobre 6 mais 2kπ. Então, a solução, se fosse no segundo caso, ela ficaria bem extensa. Ela vai ficar assim, ó. X pertencente aos reais. Lembra que lá no segundo caso, eu quero no intervalo dos reais. Então, x pertencente aos reais, tal que o x vai ser igual a π sobre 6 mais 2kπ. Ou o x vai ser igual, vou apagar aqui, tá? O 5π sobre 6 mais 2kπ
e o K pertencente aos inteiros. Ela é bem grande, mas ela é só um up da primeira. Percebe que tanto o π sobre 6 quanto o 5π sobre 6 apareceram aqui. Aí tem esse 2kπ, que significa mais uma volta completa em cada uma das respostas. E o K pertencente aos inteiros, eu só estou dizendo para o leitor o que é esse K que está aparecendo aí. O K pode ser qualquer número inteiro, tá? Que aí vai me dar todas as soluções possíveis. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Pode falar. Por exemplo, essa segundo modo de escrita que a senhora colocou, seria se não desse o intervalo de 0 a 2π, mas como deu o intervalo, a resposta seria a primeira. É, só essa. Tá bom, obrigada. Ele poderia também ter, em algum exercício, vocês vão ver que os exercícios, eles não são todos iguais, né? Mas eles têm a mesma maneira de pensar. E aí, nessa maneira de pensar, eles vão restringindo esses intervalos. Então, por exemplo, pode ser que em algum exercício específico, ele só dê o x entre 0 e π sobre 2. Se ele só der o enunciado entre 0 e π sobre 2, você só tem essa resposta, só tem o π sobre 6. Ele pode dar, então, um enunciado entre π sobre 2 e π? Pode. Se ele der só entre π sobre 2 e π, você só tem a resposta 5π sobre 6. Então, cuidado bastante com o intervalo que o exercício está te pedindo, né? Então, presta bastante atenção nisso, tá? Então, pediu de 0 a 2π, a resposta é simples. Não deu intervalo nenhum, resposta completa. Falou no intervalo dos reais, resposta completa, tá? Então, sempre atento a isso. Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente, nesse ponto? Professora, Pode falar. Eu não entendi ainda esse CAI, esse 2kπ, eu não entendi ainda. 2kπ ou 2πk, tá bom. Não sei como fala. Desculpa. Não, tá bom. Eu só quis dar uma zoadinha, eu queria engraçadinho. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá, ó. Aqui você entendeu nessa primeira parte. Sim, entendi. O π sobre 6 e o 5π sobre 6, tá? Quando ele pede a resposta completa, vou tentar te explicar de novo, vamos ver se vai, ó. Quando ele pede a resposta completa, ele quer todas as respostas em todas as voltas possíveis do ciclo trigonométrico. Então, quando a gente começou lá a falar do ciclo trigonométrico, eu falei para vocês de arcos côncavos. O que eram os arcos côncavos? Eram os pontos que estavam no mesmo lugar. Então, por exemplo, que estava no mesmo lugar do π sobre 6, só que passava de uma volta. Então, eu começo aqui, né, no 0. Aí eu dei uma volta, não é 2π? Se eu der mais uma volta, não é 4π? Mais uma volta, 6π, e assim por diante. Então, por exemplo, se eu tiver aqui esse π sobre 6, eu tô nele, π sobre 6, dei uma volta completa, cheguei no 2π, eu quero dar mais π sobre 6 depois do 2π. Quem que vai ser esse ponto aqui? Ele vai ser o 13π sobre 6. Se eu der mais uma volta completa, eu chego no 4π, mais π sobre 6 vai dar 25π sobre 6. Todas essas respostas são válidas quando eu estou no modo genérico, quando eu estou nos números reais. Então, eu teria que colocar o π sobre 6, o 13π sobre 6, o 25π sobre 6, o 37π sobre 6 e todos os outros arcos côncavos que eu tenho aqui, que são depois de eu completar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e sei lá quantas voltas. Então, eu teria que colocar todas essas respostas. Elas são infinitas, porque eu posso dar quantas voltas eu quiser. Então, a ideia desse K que aparece aqui é exatamente a quantidade de voltas. Quando eu acho esse 13π sobre 6, o que eu fiz na minha cabeça? Eu peguei o π sobre 6 mais 2π. Se eu fizer essa conta, dá 13π sobre 6. Quando eu achei o 25π sobre 6, o que eu fiz? Eu fiz o π sobre 6 mais 4π. O que é 4π? 4π é 2 vezes o 2π. Por quê? Porque eu já estou na segunda volta. Né? Já dei mais de uma volta completa. Dei uma,
Já dei a segunda volta completa, eu estou no 4π. Tudo bem? Tudo. Uhum. Então, esse K que aparece aqui, ó, é justamente o quantas vezes eu estou multiplicando 2π. Ou seja, quantas voltas eu estou dando no meu ciclo trigonométrico. Então, eu coloquei aqui, ó, π sobre 6. Quando eu escrevo esse 2kπ, que é 2π vezes o K, eu estou falando assim, olha, eu estou somando 2π se for uma volta. Eu estou somando 4π se eu estiver na segunda volta, porque aí o meu K vai virar 2. Eu estou somando 6π se eu estiver na terceira volta, porque aí o meu K viraria 3. E 3 vezes 2π dá 6π. E aí eu deixo isso escrito de uma forma genérica. Eu não consigo escrever todos aqueles pontos, porque eles são infinitos. Tudo bem? Acho que deu para entender agora? Tudo. Deu sim. Obrigada, professor. Gente, beleza? Posso ir para frente? Professora, Oi, pode falar, Breno. só mais uma dúvida. Tipo, quando eu não entendo, eu coloco, quando eu cruzo, por exemplo, nesse seno, eu coloco o ponto que cruzou o meio ali, que é o, por exemplo, o 5π sobre 6? É 5, né? Isso. Então é assim, ó. Boa sua pergunta, Breno. Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? Eu estou trabalhando no seno. Ele me deu o seno de x igual a meio. Então eu vou no eixo do seno. É esse aqui que está de pé, né? Que é o sensono. Eu vou no eixo do seno, marco o meio. E aí eu penso naquela tabelinha. Quem que o seno dá meio? Ah, é o π sobre 6, que é o 30, no caso, tá? Pensei nele. Primeiro eu penso no primeiro quadrante, tá? Senão a gente não consegue fazer. Pensa no primeiro quadrante. Ah, eu levo ele para o segundo quadrante, para o terceiro, para o quarto, dependendo do que eu quiser. Então, vamos supor que o exercício te desse menos meio. Na tabelinha não tem menos meio, mas tem meio. Então, você marca lá o menos meio, pensa no meio, e aí você traz para o negativo. Ah, Tudo entendi. bem? Então, primeiro pensa na onde marca, né? Tipo, meio, raiz de Isso, 2 naquilo sobre... que você tem naquela tabelinha do 30, 45, 60 lá. Beleza, entendi. Obrigado. Tá? Ele não vai te dar outro seno que não dê meio, que não dê raiz de 2 sobre 2 e que não dê raiz de 3 sobre 2. Né? Ele vai te dar sempre nessa linha. Se você chegou em alguma coisa diferente disso, provavelmente ou você fez conta errada, ou ele vai ter que te dar no anunciado quem dá aquele valor, né? Senão você não vai conseguir fazer. Tá? Tudo bem, gente? Vamos pro próximo? Eu vou fazer os exercícios agora, tá? Pode ser? Ah, deixa eu falar da tangente antes. Então, exercício 1 lá, deixa eu tirar foto. Peraí. Beleza. Vou fazer o exercício que é de tangente, tá? É o exercício E. Depois a gente faz todos os outros de seno e cosseno. Também vou fazer tangente. Tangente de x. É o E. Isso, né? Então, olha só. Também vou fazer nos dois modos, tá? Vou fazer no modo que o exercício está pedindo e vou fazer no modo dos números reais. Tá. Tangente. Vamos desenhar o círculo trigonométrico. Nossa, esse ficou bonito, hein? Círculo trigonométrico bem desenhado. Ninguém vai pedir isso para vocês como complementação de resposta, tá? O círculo trigonométrico fica a cargo de vocês desenharem, mesmo que for uma prova escrita. Não precisa justificar com o círculo trigonométrico, bom? Aqui é o eixo do cosseno, o eixo do seno é onde está a tangente. A tangente é uma reta que tangencia essa circunferência. Aqui, tá? Quem que é a tangente da raiz de 3 sobre 3? É o próprio 30 que a gente estava falando no outro exercício, só que no caso π sobre 6, né? Pronto, considerar.
Era bom ter mandado a música, tá bom? Porque eu não achei, não. Igual que eu procurei, eu fiquei uma hora procurando isso. Então, ó, quem que é a tangente da raiz de 3 sobre 3? É o π sobre 6, lá o 30 graus. Π sobre 6. Só que quando a gente vai levar, vou colocar aqui dentro, tá? Quando a gente vai levar para a tangente, lembra que a gente tem que sempre passar pelo centro da circunferência. Então, passei pelo centro da circunferência, aqui está o raiz de 3 sobre 3. Esse valor, ó, percebe que o valor que eu quero encontrar está sempre no eixo do que é pedido. Então, igual o meio que a gente fez no outro exercício. Ele estava no eixo do seno. Esse caso aqui está no eixo da tangente. Então, quem que dá a raiz de 3 sobre 3? É o π sobre 6, mas também é esse ponto que está aqui, ó. Que está lá no terceiro quadrante. Como é que eu faço para encontrar esse ponto? Ele é π mais π sobre 6. Ele é π mais π sobre 6. Que vai dar 7π sobre 6. Lembra? Vou lembrar como é que faz a continha. 6 vezes π, 6π. Mais π, 7π sobre 6. Tá bom? Então, essas são minhas duas respostas. π sobre 6 e 7π sobre 6. Acho que é bem tranquilo esse modo, né? O do 0 até 2π. Agora vamos para aquela solução que é grande. Só que nessa solução que é grande, nesse caso aqui, ela tem um diferencial. Ah, eu posso escrever igual a gente fez no outro exercício? Pode. Não é o jeito mais, não vou dizer mais certo, mais coerente de escrever. Olha só, vou fazer um asterisco, tá bom? Não vou escrever desse jeito. Vocês poderiam ter escrito assim, ó. X pertence aos reais, tal que o x é igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou o x é igual a 7π sobre 6 mais 2k. E o k pertencente aos inteiros. Poderia escrever dessa forma? Se fosse um exercício escrito, não teria problema nenhum, tá? Mas se for um teste, a resposta não vai aparecer assim. Por quê? Porque olha o que acontece, que bonitinho. Do π sobre 6 para o 7π sobre 6, eu andei exatamente π. Eu consigo fazer uma relação de quanto eu ando de um para o outro. Então, ó, do π sobre 6 para o 7π sobre 6, eu andei π. Do 7π sobre 6 para o próximo arco aqui, que vai ser o 13π sobre 6, eu também andei π. E se eu andar mais um pouco, se eu andar mais π, eu caio de novo aqui. E se eu andar π de novo, eu caio aqui. E π de novo, eu caio aqui. Então, eu consigo escrever, nesse caso, de uma forma só. Que é assim, ó. X pertence aos reais, tal que o x é igual a π sobre 6 mais kπ, onde o k pertence aos inteiros. Percebe que não tem o 2 aqui. Por que não tem o 2 aqui? Porque eu não estou escrevendo só esse ponto e dando uma volta completa para chegar nele. Eu estou escrevendo os dois pontos ao mesmo tempo. Por que eu consigo escrever os dois pontos ao mesmo tempo? Porque eu encontrei uma relação, uma forma de andar na circunferência, que a hora que eu ando π, eu chego nesse. Eu ando mais π, eu chego nesse. Eu ando π, eu chego nesse. Eu ando mais π, eu chego nesse. E aí eu escrevo, então, só o π. E aí eu vou ficar dando k voltas nele. Então, se eu der uma volta, estou no π sobre 6. Eu dei uma volta, um π voltas, né? Meia volta, eu vou cair aqui. Se eu der 2, eu volto para o π sobre 6. Se eu der 3, eu volto aqui. Se eu der 4, eu volto aqui. 5 aqui, 6 aqui, assim por diante. Então, eu consigo ficar rodando só entre esses pontos. O que eu não conseguia fazer naquele outro. Porque se vocês lembrarem daquele outro, eram dois pontos assim, ó. Então, eu ando um tanto, eu caio aqui. Agora, eu ando outro tanto e eu volto nele. Então, eu não consigo criar uma mesma relação de um para o outro. Por isso que eu não consigo escrever aquele numa resposta só. Esse daqui eu consigo, porque eu sei que eu consigo visualizar que eu ando de um para o outro. Tudo bem nisso? Sim. Oi.
Mas no caso, essa relação sempre vai ser válida para tangente? Se for dessa forma, se não tiver nenhum outro empecilho, sim. Tá. Obrigada. Tá? Na tangente. Que vocês vão ver que vão ter outros tipos de exercício, né? Então, por exemplo, assim, tem um tipo de exercício que eles adoram, que você cai num quadrado. Então, quando você cai se eu não me engano, é um quadrado. Você cai num quadrado, você anda 90 graus de um ponto para o outro. Então, por exemplo, né, vou desenhar aqui mais ou menos, tá? Você tem aqui, 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 aqui. Você tem esses 4 pontos que se formam um quadrado, tá bom? E aí eu sei que de um para o outro eu ando π sobre 2. Então eu escrevo só essa resposta e de vez eu colocar π, eu coloco π sobre 2. Por quê? Porque de um ponto para o outro eu vou andando π sobre 2. E aí o k é que vai fazendo eu andar de um ponto para o outro. Então, assim, tudo vai depender bastante do exercício que vocês tiverem, né? Mas, basicamente, é isso. Quando vocês olharem no ciclo trigonométrico, você marcou lá os pontos que são as suas respostas, tá bom? Marquei lá, meus 2 pontos respostas são esses 2. Eu consigo ver uma relação igual de um ponto para o outro? Você consegue escrever uma resposta só. Não consigo ter uma relação igual de um ponto para o outro? Eu não consigo escrever uma resposta só. Tudo bem? Tá? Acho que foi, né? Sim, obrigada. Na imagina. Vou tirar a fotinha e vamos fazer exercício. Então, os exercícios da apostila, se vocês quiserem, a gente pode até escrever as 2 respostas. O que vocês acham? Eu acho melhor, né? Então, eu vou fazer sempre com as 2 respostas, tá bom? Para ficar mais claro. Vou apagar. Então, eu vou fazer a letra B, tá? A letra B é cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. A gente desenha o ciclo trigonométrico. Agora eu estou no cosseno, né? Não estou mais no seno. Então, se eu estou no cosseno, eu tenho que ir na parte no eixo deitado. O cosseno tem que dar menos raiz de 2 sobre 2, tá bom? Só que eu não sei aonde dá menos raiz de 2 sobre 2. Eu sei aonde dá raiz de 2 sobre 2. Aonde dá raiz de 2 sobre 2? Não é no 45? Que é raiz de 2 sobre 2. Que é no π sobre 4. Π sobre 4 dá 45 graus. Tá? Mas o exercício que é menos raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou para a parte negativa do eixo do cosseno. Menos raiz de 2 sobre 2. E aí, as minhas respostas do cosseno, que dá menos raiz de 2 sobre 2, são esses 2 pontos aqui, que são simétricos ao π sobre 4. Percebe a importância de eu saber o primeiro quadrante? Se eles são simétricos ao π sobre 4, esse ponto vai ser π menos π sobre 4, que é o 3π sobre 4. E esse ponto vai ser π mais π sobre 4, que é o 5π sobre 4. Então, a sua solução do exercício é 3π sobre 4 e 5π sobre 4. Tudo bem? E no up, né? No geral. Não consigo escrever essas 2 respostas em uma só. Por quê? Porque eu ando um tanto e chego aqui. Aí eu ando outra quantidade, é diferente a quantidade que eu ando, e volto no 3π sobre 4. Então eu tenho que escrever as 2 soluções, né? Então seria assim, ó. X pertence aos reais, tal que x é igual a 3π sobre 4 mais 2kπ, ou x é igual a 5π sobre 4 mais 2kπ. K pertencente aos inteiros. Tá? Acho que é tranquilo, né? Se tiver dúvida, avisa, tá? Vou tirar a fotinha. Vamos fazer o C.
O C é seno de x igual a zero. Gosto muito. Vou apagar. Tá com muito reflexo, gente? Ou não? Deixa eu Não. fixar meu vídeo aqui. Aqui em Não. cima só, né? É só na parte superior direita. Aqui. Uhum. Tá. Tá bom. Então não tô escrevendo nada ali, tá bom. É que hoje eu tô com a porta fechada, tá frio aqui. Uhum. Seno de x igual a zero. É isso, né? Seno de x igual a zero, a letra C. Então, olha só. Desenha o círculo trigonométrico. E aí, esses são aqueles que dá em rosco, porque é estranho, né? No eixo do seno. Então, ó, pensa no que vocês fizeram para o meio, para o raiz de 3 sobre 2, não lembro mais a resposta, raiz de 2 sobre 2, ó. Lembra o que vocês fizeram? Vocês pegaram o eixo que ele estava falando e marcaram aquele ponto, que no caso era o meio, ou raiz de 2 sobre 2, ou raiz de 3 sobre 2, enfim. Então, eu vou pegar o eixo do seno e marcar o zero dele. Aonde é o zero? É aqui, ó. Certo? Quais são os pontos que chegam nesse zero aqui, ó? É esse ponto e esse ponto, ó. Esses são os dois que chegam no zero do seno. Tudo bem? E aí, acho que é a pergunta da Letícia. Letícia, esse é um resultado de seno que vai calhar de dar tamanhos iguais entre um e outro. Por quê? Quem é essa resposta? Não é o zero? Ou o 2π, né? E aqui é o π. Então, nesse caso, eu ando do 0 até π, eu ando π. Para eu voltar para o 2π, eu ando π. Para eu voltar para o 3π, eu ando π. E assim por diante. Eu consigo ficar fazendo essa volta várias vezes, né? Só andando π de um para o outro, tá? Professora. Então, a resposta normal do exercício, né? Seria 0 e π. Então, a solução aqui, ó, é 0 e π. Por que eu não coloquei 2π como resposta? Porque se vocês olharem lá no intervalo, o intervalo está assim, ó. Entre 0 e 2π. Percebe que está fechado no 0 e aberto, fechado no 0 e aberto no 2π. Então, o 0 entra na minha resposta e o 2π não. Tudo bem? Professora. Então, por isso eu só coloquei o 0 e o π. Agora, se for uma resposta de todos os números reais... F. Oi, Professora O Breno Breno. tá te chamando. Professora, tá me escutando? tô escutando. Ah, professora, por que que não é π sobre 2 e 3π sobre 2? Então, A resposta. porque eu quero... Olha só, eu vou desenhar de novo e vou fazer com o meio, para você ver. Quando a gente estava falando do seno que dava meio, estava aqui, não é? Você pegava esses pontos que vêm paralelo, ou seja, perpendicular ao eixo do seno. Então, quando eu quero uma resposta que chega no seno, eu tenho que fazer pontos que ligam perpendicular ao eixo do seno. Quando eu quero uma resposta, no caso de cosseno, então se eu quisesse um cosseno que desse meio, eu tenho que pegar as respostas que são perpendiculares ao eixo do cosseno. Então, sempre que eu ligo os meus pontos que vão chegar naquela resposta, tem que ser perpendicular ao eixo que você está trabalhando. Então, no caso aqui, eu estou trabalhando no eixo do seno. Eu quero chegar no zero do seno, que é aqui. Então, eu tenho que vir perpendicular ao eixo do seno. Percebe que esse pontilhado que eu fiz, não sei se dá para vocês enxergarem, esse pontilhado que eu fiz, ele chega perpendicular ao eixo do seno. Agora, se eu quisesse que o cosseno fosse zero, cosseno zero, aí eu vou pegar esses dois pontos. Por quê? Porque esses dois pontos, eles se ligam perpendiculares ao eixo do cosseno. Tudo bem? Sim, tudo bem, entendi. Obrigado. Tá. Então, sempre pensando no perpendicular. Essa sua pergunta ela é muito importante, viu? Porque vocês se confundem mesmo, é normal, tá? Então, sempre perpendicular, liga perpendicular ao eixo que vocês estão trabalhando. Tá. Então, 0 e π, ok? Agora, se fosse uma resposta completa, se fosse em todos os números reais, né? Eu não estaria só nessa volta, eu estaria trabalhando todas as voltas. E aí, como é que eu dou essa resposta? Ah, então eu vou escrever lá.
x pertence aos reais, tal que o x é igual. Vou começar do zero, que é o primeiro ponto. 0 mais, andei π para o próximo, andei π ficou dando π, né? Então, eu vou colocar πk e o k pertence aos inteiros. Mas olha só, será que eu preciso escrever 0 mais alguma coisa? A gente escreve 0 mais 2. Dá 2, não é? A gente só escreve 2. Então, nesse caso, eu não precisaria escrever 0 mais πk ou kπ, sei lá. X é igual a πk só. Eu não preciso colocar o 0, eu posso omitir ele. Tá? Por quê? Porque se o k for 0, percebe que o k são todos os inteiros. Se o k for 0, 0 vezes π dá 0. Olha aqui a minha resposta, 0. Se o k for 1, π. Se o k for 2, 2π. Se o k for 3, 3π. E se o k for negativo, só significa que eu estou andando ao contrário. Então, é o 0, aí menos 1 vai dar menos π. Eu volto nesse ponto. Menos 2, menos 2π. Eu vou para aquele ponto. E assim por diante. Eu fico rodando ao contrário se for negativo. Tudo bem? Ah, então, nesse caso, também eu consigo escrever uma resposta só. Vamos fazer a D. A D é de cosseno. E aí é a pergunta do... Ixi, eu não vi quem perguntou, desculpa. É a pergunta que me fizeram. É o cosseno de x igual a 0. Eu vou fazer... Acho que dá para fazer aqui embaixo, ó. Cosseno de x igual a 0. Tá meio separadinho aí para vocês, né? Mas junta aí, tá? Cosseno de x igual a 0. Então agora eu quero que o cosseno dê 0. Ó. Se eu quero que o cosseno dê 0, quero que aqui seja 0, eu vou olhar para esses dois pontos. Por que esses dois pontos? Porque é eles que chegam perpendicular ao eixo do cosseno. Então, quem são esses dois pontos? Ah, esse é o π sobre 2 e esse é o 3π sobre 2. Então, a sua solução aqui é π sobre 2 e 3π sobre 2. Aí, se eu fosse escrever daquela forma, dá para escrever de um jeito só uma resposta? Dá. Você começa no π sobre 2, anda π, chega no 3π sobre 2. Anda π, volta para esse ponto. Anda π e assim por diante. Então, se eu fosse escrever de maneira genérica, eu escreveria assim, ó. X pertence aos reais, tal que o x é igual a π sobre 2, mais kπ, e k pertence aos inteiros. Tá? Eu acho que tá indo, né, gente? Professora, Pode falar. na letra C, eu não deveria considerar o x igual a 0, e aí só para o π eu poderia considerar as voltas? Porque se o k for 2, eu não vou acabar pegando justamente o 2π e ele não está fora da solução? O que você me perguntou, quem que tá perguntando? É o André. André, pode ser que num exercício teste ele escreva só o π. Normalmente ele vai escrever o 0, tá? Pode ser que ele escreva só o π. Tá errado? Não tá errado. Se eu escrever aqui π mais kπ, não tá errado. Por quê? Porque se eu considerar o k sendo menos 1, não ficaria π menos π? E não daria 0? Então eu também não estaria atingindo essa resposta? Eu também estaria atingindo essa resposta. Então não tá errado eu começar pelo π. Né? Mas o que normalmente a gente começa é pelo primeiro ponto da volta. Tá? É o normal de acontecer. Ah, mas eu posso começar pelo π? Pode. Se você escrever numa resposta π mais πk e k pertencente aos inteiros, você também está pegando todas as respostas possíveis, porque o 0 está ali. Algumas pessoas preferem, porque parece que fica diferente do que a gente está escrevendo, né? Quando eu só escrevo x igual a kπ aqui. Mas faz, tá bom? Não tá errado nem certo nenhum dos dois. Tá? Por que a gente não usa o 3π sobre 2 também na solução maior? Nessa daqui, poderia usar o 3π sobre 2. Tem alguns exercícios de vestibular que eles gostam de fazer essa pegadinha, tá? Eles não colocam o primeiro ponto, eles colocam o segundo, né? Quando você consegue dar uma resposta só. Indiferente, tá bom? Tá bom. Tudo bem, Obrigada. gente? Tá. Então, CD, aí eu já tinha feito, então vou fazer a F, que é tangente de x igual a menos 1.
Então vamos lá. Desenhando o ciclo trigonométrico. Vou dar visto na apostila depois, hein? Quero todo mundo com o ciclo trigonométrico desenhado aí. Bem bonito. Menos 1 tá aqui. Então, eu sei quem vai dar menos 1 na tangente? Não, eu sei quem vai dar 1. Então, desenha 1 lá, que aí você vai saber quem é o do primeiro quadrante. Quem que dá 1? É o 45, que é o π sobre 4. Então, a tangente de π sobre 4 é que dá 1. Ah, mas eu não quero π sobre 4, professor. Eu não quero 1, eu quero menos 1. Então, você pega aqui os pontos que são simétricos ao π sobre 4, que são esses dois aqui, ó, né? Que a resposta vai dar menos 1. Então, para eu descobrir esse ponto, é só eu fazer π menos π sobre 4, que vai dar 3π sobre 4. E esse ponto aqui é 2π menos π sobre 4. 2π menos π sobre 4, que vai dar 7π sobre 4. Tá? Continha, 4 vezes 2π, 8π, menos π, 7π. Só sair de baixo e multiplicar. Então, a minha solução aqui, ó, é 3π sobre 4 e 7π sobre 4. Bem tranquilo. Esse também eu consigo escrever de uma forma só, né? Então, eu começo aqui. Vou começar aqui do primeiro ponto, que é 3π sobre 4. Ó, dei meia volta, que é π. Meia volta, meia volta, meia volta. Então, na hora que eu vou escrever a solução geral, fica x pertencente aos reais, tal que o x é igual a 3π sobre 4 mais kπ. E o k pertencente aos inteiros. Tudo bem? Acho que bem tranquilinho, né? Já vem nos exercícios de casa, né? Que agora tá super tranquilo, professor, né? Quando eu chego em casa, quando eu paro em casa, né? Fazer os exercícios que agora vocês estão em casa. Vamos para o 2? O 2 ele muda um pouco o estilo do exercício. Vou apagar, tá? Ele muda um pouco o estilo do exercício. É um exercício que quando vocês leem, normalmente vocês não sabem o que fazer. E não só em trigonometria, tá? Ele aparece em alguns outros exercícios de equação, por exemplo, a equação do segundo grau. Então, ó, ele fala assim, sabendo que 2 seno x mais 3 é igual a k. Com k real, admite solução. Determine os possíveis valores de k. Olha só, vou dar um exemplo quando isso acontece em equação do segundo grau. Vocês têm lá x² mais 2x mais k igual a 0. Eu quero saber quais os possíveis valores de k. Vou escrever, ó. 2x² mais x menos k igual a 0, sei lá. E eu quero saber os possíveis valores de k para que isso admita soluções, duas soluções reais diferentes. Ou admita uma solução real, ou não admita solução real. O que vocês fazem? Vocês trabalham com é como se fosse um limite, é um conjunto possível. E esse conjunto possível, no caso da equação do segundo grau, ele aparece no delta para vocês. Vocês têm que trabalhar com o delta. Ah, o delta tem que ser maior do que 0, porque quando o delta é maior que 0, eu sei que admite duas soluções reais distintas. Ah, o delta é igual a 0, porque admite uma solução real, né? Ou duas iguais. Ah, quando não tem solução, porque o delta é menor do que 0, porque aí eu não consigo tirar a raiz de número negativo, então não tem solução real. Então, olha só, quando vocês têm essas perguntas de, olha, eu quero que admita a solução, ou que não admita a solução, ou uma coisa, eu estou trabalhando dentro de um grupo possível, de alguma coisa possível que vai acontecer. No caso do seno e do cosseno, a professora Camila disse pra gente que antes da gente começar a pensar, a gente tem que deixar seno de x, cosseno de x igual a alguma coisa, certo? Então, a gente vai fazer isso aqui também. Eu vou arrumar essa equação para eu ficar com seno de x igual a sei lá o quê. Então, olha só, vou passar o 3, que vai ficar k menos 3, e vou passar o 2 dividindo. Ah, então cheguei, seno de x igual a alguma coisa, só que essa alguma coisa está estranha. Eu não consigo achar isso no ciclo trigonométrico, tá? Não tem k menos 3 dividido por 2 lá.
Então, o que eu tenho que fazer nesse exercício? Eu tenho que ver aonde existe seno. É isso que ele quer saber. Então, do mesmo jeito que na equação do segundo grau, eu tenho que saber aonde existe raiz, quando que existe raiz, que é quando o delta é positivo ou maior ou igual a zero, aqui eu tenho que saber que o seno só existe, o cosseno só existe entre menos 1 e 1. Então, lembra a aula passada que a gente falou isso? Que o seno e o cosseno, eles variam entre menos 1 e 1? Nesse caso aqui é isso que eu vou usar. Eu sei que o meu seno, ele só existe entre menos 1 e 1. Então, esse valor que é o seno, vou escrever aqui. O seno de x ele é entre menos 1 e 1. Esse valor que é o seno, eu vou substituir aqui, ó. Então, vai ficar k menos 3 dividido por 2 entre menos 1 e 1. E é aqui que eu vou achar o meu valor de k. Eu vou saber entre que valores de k eu posso trabalhar para que o meu seno fique entre menos 1 e 1. Como é que eu resolvo essa equação? Eu acho que eu fiz alguma coisa parecida com isso na sala com vocês. Quando eu tenho uma equação assim que tem dois lados, né? Se ela tivesse um lado só, se ela só tivesse essa parte, vocês conseguiriam passar o 2 multiplicando e depois o 3 somando. Tudo bem? Quando eu tenho duas partes, é a mesma coisa, só que é como se eu fizesse ao mesmo tempo as duas coisas. Então, eu vou passar o 2 multiplicando aqui e aqui. Então, eu vou chegar aqui, ó. K menos 3 vai ser menor ou igual a 2. Por quê? Porque é 2 vezes 1. Então, ó, eu passei o 2 multiplicando para lá e para cá. Tá? E maior ou igual a menos 2. Agora eu tenho que passar o menos 3 somando. Então eu passo para os dois lados. Isso. Você vai passar o menos 3 somando para lá. Então vai ficar k menor ou igual a 5. E vai passar o menos 3 somando para cá. Então vai ficar menos 2 mais 3. Que vai dar 1. Então o seu k, que você está trabalhando, ele tem que ser um número entre 1 e 5. Se ele for um número entre 1 e 5... independente se eu sei o valor do seno ou não, eu sei que vai existir um seno para aquilo. Por quê? Porque o meu seno vai variar entre menos 1 e 1, que é o que foi a condição que eu coloquei aqui. Tudo bem? É um exercício de condição isso. Tá? Sempre que você tiver... Pode falar. Eu só posso fazer isso de passar multiplicando para um lado e para o outro se não tiver variável no denominador, certo? Tipo, se o meu k estivesse no lugar do 2. Eu não posso fazer isso. Não, não pode fazer isso. Aí a gente usa um negócio que eu chamo de varal. Não tem um nome específico, mas a gente faz uma relação entre duas funções. Porque se você tivesse um k aqui embaixo, na verdade você teria uma função aqui em cima e uma função aqui embaixo. Seriam duas funções. E aí você tem que trabalhar essa função de cima, essa função de baixo e aí fazer essa variação. Aí já é outra coisa, tá? Mas Beleza. normalmente, quando você chegar numa coisa assim, não vai ter o K embaixo, vai ter o K em cima só. Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Eu até achei que você ia me perguntar outra coisa. Se esse K fosse negativo, aí eu tenho que tomar um cuidado, tá? Por quê? Porque aí eu vou multiplicar por menos 1. E quando a gente multiplica por menos 1, a gente troca esses sinais aqui. E aí, se eu trocar esses sinais, né, vai ficar o maior lá e o menor aqui. E aí eu vou ter que trocar a posição dessas coisas. Então, cuidado quando o K for negativo, tá bom? Aí eu prefiro que vocês façam separados. Faz isso, faz essa conta, e aí faz isso. Se for negativo, se o K for negativo, tiver um sinalzinho de menos aqui. Se não, pode mandar ver desse jeito, tá bom? Aí não dá confusão. Bom, é isso. Então, esses exercícios que ele quer um valor de... Então, deixa eu voltar. Percebe que eu tenho duas letras, né? É uma equação que tem duas letras. Essa letra aqui, ela é como se fosse uma constante. Né? E eu quero saber entre que valores essa constante pode existir. Essa letra aqui é a minha incógnita. É o que eu quero descobrir. Né? Então, a letra principal do meu exercício é o X. Nesse caso, o K é um a mais que entrou aí no exercício. Então, sempre que você tiver um K a mais, alguma coisa a mais numa equação, ele normalmente vai te dar
Ele vai querer uma resposta de um intervalo possível, de alguns valores possíveis que isso pode acontecer. E quando ele quiser alguns valores possíveis que isso pode acontecer, você sempre vai trabalhar com condição. Então, que nem lá na equação do segundo grau. Qual era a condição que podia acontecer? Era o delta ser positivo, o delta ser negativo ou o delta ser igual a zero. Ou o delta ser positivo e igual a zero. Também acontece, tá? No caso da trigonometria, quais são as condições que podem acontecer nesse caso? É o seno e o cosseno tá entre menos 1 e 1. Então, pega a função que tiver, o seno ou cosseno, entre menos 1 e 1. Tudo bem? É isso. Tá? Vou para o exercício 3. O exercício 3 tem erro de edição para ajudar. Então, vamos primeiro arrumar ele. Vou apagar aqui, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. A lousa não fica espelhada para vocês? A lousa fica certa, como se vocês Fica estivessem... certo. Certinho. Ah, tá bom. É porque no meu vídeo aqui, a lousa fica espelhada, fica escrito ao contrário. Se tivesse, já teríamos falado. Não é. Gênio, Será se que eles tivesse. estão se adaptando a esse modo de ler ao contrário? É treinamento para aula de física de óptica. Espelho. Ah, eu adoro espelho, gente. É tão bonitinho, né? Acho que é a única parte de física que eu gosto, é ótica. Ó, 3. Então, o 3 arruma pra mim aí. Tá lá, considere as equações do x entre 0 e 2π, beleza? E aí tá assim, ó, equação 1. 2 seno ao quadrado de x, não é seno de 2x. Menos 5 seno x mais 2. Igual a 0. Então, é um quadrado aqui, tá bom? E 2 é 3 tangente ao quadrado de x menos tangente de x igual a 0. Tudo bem? Arrumou o quadradinho aí? Tá. Eu vou fazer esse no compartilhamento de tela porque ele é um pouco grande, tá? Vamos lá. Todo mundo arrumou, gente? Olha lá. Enquanto eu compartilho a tela. Sei lá se ele vai compartilhar. Tem um ponto de exclamação. Ah. Ixi, peraí, gente. Deu confusão. Eu tive que dar um... Quando a gente desinstala tudo e instala tudo de novo no computador, como é que chama? Formatar. Você reformatou? Isso, formatei ontem o computador. Eu não, né? O Alvânio. Ficou sei lá quantas horas formatando meu computador. Vai um pouquinho pro lado, só pra eu. Bom, Obrigada. e aí agora ele quer permissão para fazer as minhas coisas aqui. Ixi. Ah, gente, vai ter que ser na lousa mesmo. Ele quer que encerre o Zoom. Ô, pessoa complicada. Vai na lousa. Então, eu vou fazer assim. Eu vou fazer a primeira parte do exercício. Aí a gente guarda as respostas em algum lugar X da lousa. E aí a gente compara com a segunda. Por quê? Porque ele quer comparar o número de soluções comuns entre a equação 1 e a equação 2. Então, eu vou resolver a equação 1. Depois a gente resolve a equação 2 e deixa guardadinho as respostas. Tá bom? Então, posso apagar? Pode, prof. Pode, tá bom. Pode, senhor. Tá bom. Vou apagar tudo, assim eu consigo escrever lá no alto. Então, vamos lá. A primeira equação é 2 seno ao quadrado de x menos 5 seno x mais 2 igual a 0. Agora, olha só. Quem puder liberar o microfone aí para me responder, libera. O que parece isso? Equação do segundo grau. Parece uma equação do segundo grau. Graças a Deus ela é uma equação do segundo grau com uma equação trigonométrica também, tá? Eu vou fazer uma substituição aqui que a gente chama de artifício. Vocês necessariamente não precisam fazer essa substituição, tá?
é que eu acho que ela fica, a equação do segundo grau fica mais leve de resolver, tá? O que é o artifício? Eu percebi que isso parece uma equação do segundo grau, porque tem aquele quadrado ali no seno, né? Então, eu vou pegar o que está lá elevado ao quadrado, que é o seno de x, e eu vou trocar por uma letra, tipo y. Tá? O artifício é a troca de uma função por outra, tá? Então, eu troquei o seno de x por y. Prof, é a mesma coisa que a gente faz na biquadrada? Exato, é exatamente a mesma coisa. A biquadrada também está trocando uma função, que é o y ao quadrado por o x ao quadrado por y, tá? Então, ó, 2y ao quadrado menos 5y mais 2 igual a 0. E aí a gente vai resolver essa equação. Vou fazer Bhaskara. Então, delta, todo mundo lembra a formulinha? B quadrado menos 4ac. Vou fazer direto, tá? Mas se tiver dúvida, me fala. B quadrado vai ficar 25, menos 4ac vai dar menos 16, o delta deu 9. Tá? Aí vou fazer o y. O y, a fórmula é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então vai ficar menos b vai dar 5, mais ou menos a raiz de delta dá 3, sobre 2a é 4. Então, 5, né, o y'. 5 mais 3, 8, dividido por 4, 2. O y, duas linhas. 5 menos 3, 2, dividido por 4, meio. Tá bom? Mas a minha pergunta não era y, a minha pergunta era seno de x. Então, eu volto, sempre que eu uso o artifício, chego na resposta final, eu volto aqui onde eu troquei. Então, ou o seno de x é igual a 2, ou o seno de x é igual a meio. Tá tudo bem com as duas respostas? Olha para elas. Tudo bem ou não tudo bem? O 2 não, só o meio. O 2 não, só o meio. Por que o 2 não? A gente acabou de fazer um exercício que dizia uma condição do seno. O seno só varia de menos 1 a 1. Ele não pode ser 2. Ele passou do 1. Então, a gente fala que esse daqui, ó, não existe. Tá? Então, o seno de x é igual a meio. Seno de x igual a meio. Percebe que é um exercício diferente do que a gente estava fazendo lá no exercício 1. Eu fiz uma volta nele e eu cheguei no mesmo lugar do exercício 1. Aqui eu estou no exercício 1. Então, quando eu falo que todos os exercícios, né, eu falei lá no começo, não vão ser iguais, mas eles vão chegar no mesmo lugar, significa que você vai resolver o exercício, vai fazer alguma coisa no exercício e você vai chegar nessa equação bonitinha, seno, cosseno, tangente igual a alguma coisa. Então, aqui eu cheguei no seno de x igual a meio. Percebe que eu não achei o x ainda. Eu só achei o seno de x. Como é que eu faço para achar o x? Desenho meu ciclo trigonométrico. Ponho o meu meio lá. Ah, achei que é π sobre 6 e 5π sobre 6. Tá? Não vou fazer todas as passagens porque é o exercício 1 lá. O seno de x igual a meio. Ah, então qual é a minha solução dessa equação? π sobre 6 e 5π sobre 6. Ah, eu não sei como as pessoas não gostam de trigonometria. É tão lindo, gente. Olha que exercício fofo. Tá? Espero que a Dani esteja aí, porque ela reclama no particular para mim da trigonometria, viu, gente? Ela reclamou comigo ontem também. Olha só, que safada. É linda, gente. Tudo bem? Dúvida. Se alguém tiver dúvida, levante a mão no cálice para sempre. Não, pode perguntar depois também, tá bom? Vou tirar foto enquanto vocês terminam de olhar para ela. Agora eu vou para a segunda. Ah, vamos guardar nossa resposta ali em cima. Bem onde está o... Não, vamos guardar aqui, ó. Equação 1. π sobre 6 e 5π sobre 6. Essas foram as nossas respostas. Vamos ver o que a gente acha na equação 2, tá?
2. Três tangente ao quadrado de x, quem não arrumou ainda arruma, menos tangente de x igual a 0. Tá? De novo, é uma equação do segundo grau. Eu vou trocar porque é mais confortável para a maioria das pessoas, mas né, não tem necessidade, quando não trocar, se alguém conseguir. Tangente de x igual a y. Então vai ficar 3y ao quadrado menos y igual a 0. Certo? Esse caso é uma equação de segundo grau incompleta. Eu não preciso fazer Bhaskara para resolver ela, né? Como os dois têm letrinha, ó, tanto o quadrado quanto o que não tem quadrado são letras, eu coloco o y em evidência. Então, quando eu coloco o y em evidência, vai ficar assim, ó, y que multiplica 3y menos 1 igual a 0. Eu tenho certeza que isso eu fiz na sala. Então, y que multiplica 3y menos 1 igual a 0. Se eu tenho uma multiplicação igual a 0, ou o primeiro fator é 0, ou o segundo fator é 0. Então, ou o y é 0, ou o y, 3y menos 1 é 0. E aqui o y é 1/3. Tudo bem? Tá. Então, lembra que não é y a minha pergunta, é a tangente. Então, ou a tangente de x é igual a 0, ou a tangente de x é igual a 1/3. Tá bom. Tangente de x igual a 0, a gente sabe calcular. Vamos ver? Tangente está aqui, esse é o eixo da tangente. Para ele dar 0, tem que ser algo que chegue aqui. E lembra que tangente passa sempre pelo 0, né? Pelo 0, 0 do plano cartesiano. Então, seriam os pontos 0 mesmo e π. Tá? Seriam essas duas respostas. Então, onde a tangente de x dá 0? No x igual a 0 ou no x igual a π. Tangente de x igual a 1/3. Existe? Existe esse valor. Mas eu não sei quanto é que dá. Ok? Tem que pegar a calculadora ou o exercício de dá. A questão toda do exercício é quantas soluções eu tenho igual. Tangente de x igual a 1/3 não vai dar nem 30, nem o outro número. Por quê? Porque se desse 30 ou o outro número ali, eu saberia o valor. Certo? Seria uma tangente que eu conheço, que teria que ser raiz de 3 sobre 3 e não 1/3. Então, aquele ali, eu não sei quanto dá, mas não dá igual a esse. Tá? Tá. 0 e π é igual a um desses dois? Π sobre 6 ou 5π sobre 6? Não. Então, quantas soluções em comum eu tenho? 0. Letra A. Nenhuma. Tá? Tá. Esse exercício eu concordo. Ah, fiz tudo isso para achar 0? Esse eu concordo. Besta e desse jeito. Tá. Tudo bem, gente? Dúvidas em equação trigonométrica? Nope. Não? Beleza? Então eu vou falar da I. Dá tempo? Não? Dá não, prof. Dá, né? Posso dar um gásinho aqui? Em 4 minutos? Tem 4. Tem 4 minutos, dá? 4 minutos. Eu vou começar a ideia e deixo os exercícios para casa, tá? Eu vou falar só do seno de x maior ou igual a meio, pode ser? Aí a gente termina a aula que vem e eu já engato na próxima aula. Ó, vou falar de inequação. O que é inequação? É quando a gente tira o sinal de igual e põe um sinal de desigual. Ah, eu não tirei foto. Tá, depois eu faço a lousa e tiro foto. Me mando. Tá bom, vamos lá. Eu estou empolgada com a inequação. Inequação. Trigonométrica. Ó, então é quando eu tiro o sinal de igual e coloco o sinal de maior ou menor, ou maior igual ou menor igual. Aqui é maior ou igual. Maior ou igual a meio é o exercício 4A, tá? A ideia é basicamente a mesma, tá bom? Então eu desenho o ciclo trigonométrico, marco o meio, marco os pontinhos que chegam perpendicular ao seno, que é o π sobre 6 e o 5π sobre 6.
certo? Só que agora eu não quero igual a meio, eu quero maior ou igual a meio. Lembra que a gente está trabalhando na função seno. Então, eu estou no eixo do seno. Tudo bem? Eu quero que o seno, nesse eixo, seja maior ou igual a meio. Só pensando na reta aqui, ó, só pensando na reta do seno. O que é maior que meio? Não são esses pontos? Esses pontos são maiores do que meio. Tá? Então, eu quero todos os pontos do ciclo que chegam nele. Ah, quem são os pontos do ciclo que chegam nele? Ah, tem esses daqui. Todos esses. Ah, também tem esses daqui, ó. Então, a minha resposta são os pontos do ciclo trigonométrico, né? Então, são todos esses pontos que vão de π sobre 6 até 5π sobre 6. Então, olha só, vou voltar. Eu peguei o meio, que é o meio que está escrito aqui. Eu quero todos os pontos que chegam em números maiores ou iguais a meio. Então, eu desenhei no meio, peguei o maior ou igual, que são esses para cima, e pintei o arco que me devolve aqueles pontos, né? Então, todos os arcos que chegam perpendicular ali, ó. Então, vai do π sobre 6 até o 5π sobre 6. Então, na hora de você escrever a solução, x pertence aos reais, tal que o x está entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Percebe que eu coloquei maior ou igual e menor ou igual para o x? Por quê? Porque aqui tem um igual. Então, está entrando o limite do intervalo, está entrando os extremos. Se não tivesse o igual aqui, eu tiraria o igual aqui dos extremos. Entraria todos esses pontos e os extremos não. Tudo bem? Eu acho que depois que a gente entende a equação, aí na equação é chulé, né? Dúvidas? Não? Vocês são lindos. Vamos ver os exercícios de casa, né? Gente, é isso. Então, para casa, deixa eu sair da frente da lousa. Para casa, vocês têm... Termina o exercício 4 para mim, tá bom? Eu sei que vocês vão dar umas enroscadas na hora de escrever a resposta de alguns, não tem problema, mas faz o desenho e deixa pintado no desenho qual é a sua resposta. Tá? Que nem eu fiz ali, que eu pintei ali do π sobre 6 até o 5π sobre 6. Então, faz o desenho, pinta o que é a sua resposta e a gente escreve a resposta na aula que vem, tá bom? Se vocês não conseguirem. E... não esquece de tirar uma foto da lousa, já não vou esquecer, ó. Você me lembrou. E vou fazer a outra lousa que eu apaguei, tá? Tirei. E aí eu já mando lá no grupo de vocês os exercícios de casa. Vocês podem fazer quase todos já, tá bom? Pode me pentelhar, pode mandar mensagem, eu vou gravando. Gente, às vezes eu não respondo no mesmo dia, que eu tô com um monte de coisa para fazer agora da escola, tá? Mas pode pentelhar que eu vou respondendo. E não esquece de ver o vídeo, tá bom? Porque vocês vão mandar o vídeo para mim. Vocês já mandaram. Vocês tinham que estar prestando atenção na aula se vocês mandaram. Ó, fica brava. Não sei, ó. Não tem nada aqui, graças a Deus. Ó, senão vocês vão levar bronca. Já mandei. Silas, você mandou aonde, meu Deus do céu? Ai, já tô vendo aqui. Olha, Silas. 9h39, no meio da aula. Palhaçada isso. Tá bom. Vocês estão bem, gente? De resto, tá tudo bem? Sim, prof. E você? Também. Estamos indo, né? Tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil, mas a gente vai indo, né? Eu não conheço esses dias mais fáceis, não, professora. Não tá tendo dias mais fáceis aí? Não. Não, a gente tenta encontrar eles, David. Pensa nisso. Eu tento. Tem dias que eu tento olhar pro dia e falar assim, nossa, acho que hoje vai ser legal, entendeu? Mas eu sei que tá difícil, né? Dá um nervoso, assim, não sei, vocês têm os pais de vocês, né, que são um pouco mais velhos, a gente fica meio ansioso com tudo isso, né? Mas se Deus quiser, aí vamos passar. Ele tá trabalhando, não que normalmente, né, mas ele tá indo trabalhar. Meu, cada dia que ele sai, tipo, eu fico quase chorando em casa, até esperando ele chegar, porque, nossa, é agoniante. Você sabe que ontem, não sei se vocês conhecem aquele aplicativo. Ai, gente, deixa eu parar de gravar, que estamos falando da vida agora, né?